Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Como são os anjos? São exatamente como aparecem nos filmes, nos desenhos ou nas histórias em quadrinhos? Têm sempre a aparência angelical que imaginamos, lindos, com uma beleza delicada, com asas como de uma ave e uma auréola luminosa na cabeça? Será que eles estão sempre tocando instrumentos musicais? Harpa, cítara, trompete? Ou estão sempre vestidos de branco? Existe o que a Bíblia diz e existe o folclore. Veja neste vídeo a real aparência dos anjos. Você vai se surpreender com as imagens. E a Bíblia chama também apenas 4 anjos por nomes. Você sabe quais são eles? Tente lembrar. Quais são esses 4 anjos da Bíblia? Veja esse vídeo até o fim e você vai aprender coisas que você não sabe e imagens dos anjos como você nunca viu. Vem comigo. Anjo, do grego angelos, significa mensageiro. Os anjos aparecem na Bíblia como homens, jovens, sem asas, e às vezes nem percebemos se tratar de um anjo, como o anjo que apareceu, por exemplo, a Manoá, para anunciar o nascimento de Sansão. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz: "Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos." Então, sim, muitas vezes eles aparecem em forma humana, mas aparecem também na Bíblia com aparências bem diferentes dos seres humanos. A aparência dos anjos pode causar medo, e por isso é comum eles dizerem "não temas" quando aparecem, não tenha medo. O artista digital Jonas Pfeiffer criou a imagem dos anjos baseado no que a Bíblia diz. Você vai ver essas imagens. Na Idade Média, várias pessoas propuseram diferentes classificações para os anjos, e Tomás de Aquino fez a divisão que normalmente é a mais aceita, onde você tem 3 classes ou tríades, e cada classe possui 3 tipos de anjos, ou seja, 9 classificações. Na primeira tríade, você tem os anjos mais próximos de Deus, que são os serafins, querubins e os ofanins, também chamados de tronos. Na segunda tríade, vêm os príncipes da corte celestial, que são dominações, virtudes e potestades. E no terceiro grupo, os anjos mais próximos dos homens, que são principados, arcanjos e anjos. A angelologia, ou estudo dos anjos, baseado na Bíblia, nos mostra que há basicamente anjos, arcanjos, serafins e querubins. Embora o apóstolo Paulo falou aos Efésios, no capítulo 1, versículo 2, sobre principado, poder, potestade e domínio. Vamos então à aparência dos anjos. Serafins. A palavra serafim vem do hebreu saraf e do grego seraf, que significa queimar. São seres ardentes, são os anjos mais próximos de Deus, que assistem diante do trono e guardam a santidade de Deus. Protegem o trono de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2, diz que os serafins voavam acima de Deus. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, João viu 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Cada um tinha 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia, nem de noite, adorando a Deus. São os serafins. Veja nas imagens como eles são lindos e magníficos. Lembrando que isso é só uma representação, criada digitalmente, baseada na Bíblia. Obviamente, na realidade, a sua beleza e o seu esplendor são impossíveis de serem descritos. A Cabala, que é a escola de pensamento com base no esoterismo e misticismo judaico, fala sobre Metatron, que muitas tradições e lendas trazem como o anjo mais poderoso de Deus, o chefe maior dos serafins e inclusive como mediador entre Deus e os homens. No Zohar, que é o livro base da Cabala,
diz que, na verdade, Enoque, aquele que andou com Deus e Deus para si o tomou, se transformou no poderoso anjo Metatron. E foi ele quem conduziu o povo de Israel do Egito para a terra prometida. É quem intercede a Deus em favor da humanidade e está à direita de Deus. A Bíblia, porém, não fala nada sobre Metatron. Pelo contrário, nos diz em Êxodo capítulo 13, versículo 21, que quem ia diante do povo no deserto era o próprio Senhor, numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. O único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E em Marcos, capítulo 16, versículo 19, diz que Cristo é quem está à direita do Pai. Vamos aos querubins. Em Gênesis 3 e 24, quando o Senhor lançou fora o homem do jardim do Éden, ele colocou querubins guardando a entrada do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida. Eram 2 querubins que ficavam sobre o propiciatório, que era a tampa da arca do concerto, com as faces voltadas para a tampa, guardando a arca e o que nela continha. Ou seja, eles ficavam, esses 2 querubins, olhando para a tampa da arca, guardando a presença e a glória de Deus. E Deus falava com o povo, era dali, de cima da arca do concerto, de entre os 2 querubins. No livro de Ezequiel, quem leva a glória de Deus embora do templo e atrás de volta são os querubins. Eles carregam a glória de Deus. O profeta Ezequiel viu os querubins por 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 10. Cada querubim tinha 4 asas que produziam um estrondo parecendo a voz de Deus falando. E debaixo das asas havia mãos com aparência humana. Cada querubim estava ligado a uma roda e parecia que uma roda estava dentro de outra roda. Veja nas imagens. O seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas eram cheias de olhos. Tinham olhos por todos os lados. Cada querubim tinha 4 rostos e cada rosto tinha uma aparência diferente. Um rosto era de boi, outro rosto era de homem, outro rosto de leão e o 4º rosto era de águia. O aspecto dos animais era como de tochas de fogo. O fogo corria entre os animais e saíam relâmpagos. Imagine se você se depara com um querubim. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 10 e 11, diz assim: E abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Quem é que tem poder para montar nesse ser? Montar num querubim e passear pelo universo? Só o nosso Deus. O Salmo 99, versículo 1 diz: O Senhor reina. Ele está entronizado entre os querubins. Satanás é um querubim caído, chamado muitas vezes por Lúcifer, que significa anjo de luz, ou estrela da manhã, embora a Bíblia não cite este nome. Ela o chama de diabo, Satanás, a serpente, o grande dragão. Foi lançado à terra juntamente com outros anjos que se aliaram com ele, os anjos caídos. Ele se disfarça, se transfigura em anjo de luz. E o arcanjo? Assim como a Bíblia não menciona Metatron, também não menciona o arcanjo Chamuel, tido por muitos como o arcanjo mais poderoso. Na verdade, Miguel é o arcanjo guerreiro que lidera os exércitos do céu e liderou inclusive a batalha contra Satanás no céu, que fez com que Satanás e seus aliados fossem lançados à terra. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Foi também o arcanjo Miguel quem lutou contra o diabo a respeito do corpo de Moisés. Cabe aqui uma informação. Judas, no versículo 9, diz: Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando o corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. E hoje, muita gente por aí, por qualquer coisa, está dizendo que pisa na cabeça do diabo. Quem pisou na cabeça do diabo foi Cristo, ao morrer na cruz, e isto basta. A Bíblia nos diz também que quando Daniel orou, Deus mandou a resposta na mesma hora, mas houve uma batalha no céu para que a resposta não chegasse. Então Deus enviou o arcanjo Miguel para batalhar e dar a vitória.
No arrebatamento da igreja, Cristo virá com alarido, sonido de trombeta e com voz de arcanjo. E os anjos, mensageiros de Deus, estão mais em contato com os seres humanos. Gabriel é o anjo mensageiro quem visitou e deu a notícia do nascimento de Jesus para Maria. Também foi Gabriel quem apareceu mais de uma vez ao profeta Daniel, quem apareceu a Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista. Os nomes de anjos mencionados na Bíblia, então, são o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, o querubim caído Satanás e, por último, o anjo do abismo, da destruição, que aparecerá quando tocar a quinta trombeta do Apocalipse. Seu nome é Abaddon, em hebraico, ou Apolion, em grego. Nós vemos também um anjo na tentação no deserto e um anjo confortando Jesus na oração do Getsemane. Os anjos são criaturas enviadas por Deus a serviço dos seus filhos. Deus envia os seus anjos para nos guardar e nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quantos livramentos você já teve? Muitos dos quais nem percebeu, porque Deus deu ordem aos anjos a teu respeito. Isso é lindo, não é? Não devemos orar aos anjos, nem prestar adoração a eles. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz que João lançou-se aos pés do anjo para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Eles estão, os anjos, a nosso serviço, mas recebem ordens de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para nos servir. Foram anjos que libertaram os apóstolos da prisão, em Atos, capítulo 5, versículo 19. Os anjos nos protegem, trazem mensagens de Deus específicas, quando Deus manda, nos observam e nos animam. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, ou quando nós morrermos, os anjos nos levarão com Cristo para a glória. Deus mandou 2 anjos para ajudar Ló e sua família a saírem de Sodoma e Gomorra antes da destruição. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Pedro saiu da prisão guiado por um anjo. A Bíblia não diz que cada um tem um anjo da guarda, mas que os anjos de Deus recebem ordens de Deus e enviam os seus anjos para nos guardar. Os anjos acompanharam o Senhor quando ele avisou a Abraão que Sara teria um filho. O anjo confortou as mulheres quando Cristo ressuscitou. Os anjos são imortais, não se casam, nem se reproduzem e foram criados muito antes dos seres humanos. O salmista disse no Salmo 8, versículos 4 a 8, Deus nos fez um pouco menor do que os anjos e nos coroou de glória e de honra para dominar sobre a terra e sobre todos os animais. Ninguém que morre vira anjo. Não. Recebe um corpo de glória, mas não vira anjo. Anjo pertence a outra classe. Lucas capítulo 15, versículo 10 diz, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. A sua atitude hoje pode provocar uma grande alegria no céu e deixar os anjos e Deus felizes. Basta você se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. E aí, gostou desse vídeo sobre os anjos? Comente aí o que você achou, dê um feedback pra gente, deixe o seu like. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.